Renato Gaúcho entregou o jogo no empate entre Flamengo e Grêmio, 2-2. Vou fazer a minha argumentação aqui. Em primeiro lugar, é preciso dizer que antes do jogo, o Renato deu uma entrevista para as rádios, afirmando que o Grêmio chegou naquela situação do quase rebaixamento por incompetência das pessoas do Grêmio. E não era esse jogo que iria definir essa situação, e sim o total, a campanha total que foi feita e mal feita pelo Grêmio ao longo do campeonato inteiro. Nesse sentido, o Renato tem razão. Mas vamos ao jogo. Renato pôs em campo um time reserva, com a desculpa de que os titulares precisavam ser preservados para a grande decisão da Libertadores no sábado contra o Palmeiras. É verdade, mas precisava ser um time tão diferente do considerado titular, porque esse jogo também era importante para o Flamengo. Afinal de contas, o Flamengo tem chance ainda no Campeonato Brasileiro, mas para isso ele tem que vencer. Durante o jogo, Vitinho marca o primeiro gol do Flamengo. Vitinho comemora, o time do Flamengo comemora. As câmeras mostram o Renato sem nenhuma reação, quase triste. O Vitinho marca o segundo gol do Flamengo, 2-0 para o Flamengo. As câmeras voltam a mostrar a reação do Renato, chateado. Será que ele ficou chateado por estar ganhando o jogo por 2-0? Ele não deveria ficar contente, alegre, comemorar? Mais adiante, o técnico do Flamengo, que fez história no Grêmio, onde existe até uma estátua em homenagem a ele, lá na Arena, mexeu no seu time, mexeu no Flamengo, na escalação, colocou a Arrascaeta em campo. Mas, para surpresa de todos, ao invés do Flamengo melhorar e ficar mais elétrico, não, o Flamengo piorou, ficou devagar. Será que houve, hein? Qual teria sido a orientação ao Arrascaeta? E qual teria sido a orientação de Arrascaeta aos demais jogadores em campo? Muito estranho. Muito estranho. Sabe por quê? Porque naquele momento ali em que o Flamengo estava vencendo o jogo, o Palmeiras, na outra partida, vencia ao Atlético Mineiro por 2-1. E isso recolocava o Flamengo em boas condições para, quem sabe, conquistar o Campeonato Brasileiro, diminuindo a diferença de pontos em relação ao líder, que estava perdendo. Então as coisas estavam indo muito bem para o Flamengo e péssimas para o Grêmio. Compreendeu a matemática? O que a gente viu foi uma pressão ao contrário. Foi o Grêmio que começou a pressionar o Flamengo até que empatou o jogo. 2-2. E por muito pouco, o Grêmio não fez o terceiro e virou. No fim, acabou o empate. O fator inaceitável, que não tem a ver com o que aconteceu dentro do jogo, mas tem a ver com a CBF, é ter marcado essa partida de suma importância, uma partida atrasada do Campeonato Brasileiro, uma rodada que deveria ter acontecido lá atrás. O erro foi marcar exatamente para essa semana da decisão entre Flamengo e Palmeiras pela Libertadores. Não podiam ter marcado o jogo para uma data como essa. Não podiam. Porque isso, claro que interferiu no andamento, nas condições do Flamengo, no pensamento dos jogadores e do próprio treinador. Como o Flamengo empatou com o Grêmio e o Atlético empatou com o Palmeiras na rodada de ontem, o que aconteceu? Os dois mantiveram a mesma diferença. Mas se o Flamengo tivesse vencido com o time titular, com sangue nos olhos, com a vontade realmente de vencer ao Grêmio, se o Flamengo tivesse vencido e quase venceu, porque chegou a estar com 2-0, o Flamengo não teria marcado 1 ponto apenas, teria marcado 3 pontos. E a diferença para o Atlético Mineiro seria menor ainda. Já ficaria mais próximo, já seria mais possível ao Flamengo pensar no título do Campeonato Brasileiro. Por tudo isso, afirmo que Renato Gaúcho não se esforçou o suficiente para obter essa vitória contra o Grêmio. No mínimo, ele foi incompetente. Mas, se por acaso o Flamengo perder a decisão para o Palmeiras, sábado que vem, tudo bem para o Renato, porque com certeza
as portas do Grêmio estarão escancaradas novamente para o treinador. Não devia acontecer esse tipo de coisa ainda no futebol, porque o futebol como esporte acaba perdendo muito a sua credibilidade. Inscreva-se no canal e ative as notificações, que eu volto na próxima rodada. Quer dizer, na próxima crônica.